saiba o que dá a vossa mão direita. Em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4, diz assim: Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Interessante e muito instrutivo o quanto as palavras expressam a mensagem de forma não óbvia no primeiro momento. Porque quando ele fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e enfatiza que seja em segredo, se a gente pensar assim, por que ele não disse que a mão do Senhor esquerda não saiba o que dá a minha direita? Por que a minha esquerda não sabe o que dá a minha direita? Sendo que eu faço parte do mesmo corpo, a mesma pessoa, com o mesmo sustentar da esquerda e da direita. Como posso eu dar com a direita sem que saiba a esquerda? E nesse momento a gente pode chegar à conclusão de que a ideia é justamente essa. Que seja tão natural a gente conseguir ajudar as pessoas e fazer a caridade, que a gente nem perceba o que está fazendo. Sabe aquela pessoa que ajuda ou te dá um suporte de forma que nem percebe? Aquela pessoa que faz algo que nem se deu conta o quanto significou para ti? Ela está fazendo isso. Ela está dando com a direita sem que a esquerda saiba, porque para ela isso está sendo natural. E o objetivo final, quando chegarmos a quase anjos, vai ser esse o objetivo. Que a gente consiga praticar o bem sem nem mesmo perceber que está fazendo. Porque inicialmente, do ponto de partida de onde nós viemos, a gente ainda precisa fazer um esforço. A gente ainda precisa, eu vou fazer o bem, sabe? E isso nos faz bem. Mas inicialmente a gente acha que está fazendo bem para os outros. Porque a gente aprende que a caridade é a única e a principal meio de nos levar à salvação, enfim, de formas que a gente pensa isso como direcionamento para o nosso crescimento. E então a gente se força muitas vezes a praticar o bem, a gente se força muitas vezes a fazer caridade, mas ainda assim a gente está, né? A nossa mão esquerda está sabendo dar direito, porque está fazendo um sacrifício, né? Então dessa forma, a gente ainda não está nessa parte da mão esquerda, não saber que, mas é o caminho. Todo bem recebe resposta de alguma forma e é, como diria no livro Nosso Lar, é nosso advogado na eternidade, todo bem que a gente pratica. Seja grande, seja pequeno, seja qual for ele. Todo bem nos ajuda. Tem uma palavra de Santo Agostinho que eu acho ótima, que diz: se nós soubéssemos quanto nos faz bem ser bem, a gente seria bom só por egoísmo. Porque isso só nos eleva, só nos ajuda. A primeira vez que eu fui fazer essa palestra sobre o 13º capítulo, era numa casa que toda semana se fazia um capítulo. Se começava primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e caiu para mim o 13º. E aí eu passei a semana pensando sobre como eu ia elaborar essa palestra e fiquei pensando, teve estudo antes, 2 dias antes a gente teve o estudo e uma colega não estava presente. E eu disse, mas ela faz 2 semanas que não vem. E as outras colegas falaram, deixa ela é assim e tal, não é bom falar com ela. E eu fiquei pensando, se eu vou falar sobre caridade e se a gente pensa em praticar caridade, quem sabe esse não é o momento de fazer uma caridade? Pensei. Onde é que ela mora? Vou ir lá visitar. Não vai, ela não vai gostar. Não, vou. Sabe aquela história da lareira? Que uma pessoa da comunidade se afastou
E a outra foi lá buscá-la, chegou perto, sentou do lado dele, tava a lareira ali, tava o fogo apagando. E aí a pessoa que veio visitar juntou assim as brasas, sentou, ficaram os dois olhando. As brasas todas juntas começaram a fazer mais fogo, mais fogo, mais fogo, e o fogo se reacendeu. E a pessoa, depois de um tempo, disse, vou indo. E o dono da casa falou, obrigada, eu entendi que juntos somos mais fortes. E então eu pensei nisso. E fui visitar a pessoa. Bati na porta dela, meio com medo, mas bati. Ela abriu a porta e falou, que bom que tu veio, vem aqui, né? E aí viramos muito amigas, ficamos muito amigas, e eu percebi uma coisa que deveria ser óbvia. A gente faz a caridade pensando que está fazendo bem para os outros, mas o maior beneficiado é quem pratica. É aquela história do a mão que oferece rosas é a que fica perfumada, sabe? Sempre fica um perfume na mão que oferece rosas. É isso. E por isso que é interessante que Deus explica de forma tão alegórica, ele faz de tanto para que as pessoas façam, se forcem a fazer as coisas, porque ir fazendo é que se percebe, fazendo é que, praticando é que se vê a beneficência daquilo que está se fazendo. Se Deus dissesse assim, se vocês fizerem bem para os outros, vai fazer bem para vocês, vai dizer, legal, que nem fazer dieta, tamo junto, eu sei que tem que comer, vou comer? Não. Vem a preguiça, vem tudo mais, aquela coisa, é difícil se manter na dieta. Da mesma forma é isso, Deus fala de forma alegórica, para que as pessoas façam, e depois que elas fizerem, bom, fazendo é que se percebe. Outra coisa que fala aqui é sobre a questão da esmola, e aí eu vou pedir socorro aqui para o Livro dos Espíritos, questão 888, que fala, o que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se promover a vida do fraco sem humilhação e garantir a existência daqueles que não podem trabalhar sem deixar sua vida sujeita ao acaso e à boa vontade. Então, fala-se de esmola, e a gente sempre pensa que caridade tem uma ligação muito forte com a esmola. Não, caridade não é só, e não é principalmente a esmola. Caridade é muito mais a caridade moral, lógico que é material, mas muito mais a moral, porque ela está sempre junta, até com o material. Aquela pessoa que dá, como diz aqui, fazendo soar as trombetas, ela está humilhando a pessoa que recebe. É difícil para a pessoa receber. Quem um dia precisou sabe. Ninguém quer precisar dos outros. Ninguém quer precisar de uma esmola, de uma ajuda. A gente quer ser autossustentável. E quando a gente precisa, a gente se sente humilhado por precisar. E a pessoa vem te dar, te esnobando ainda, é terrível. Então, aqui no Evangelho também fala sobre essa questão da caridade moral ser feita de forma que a pessoa nem sinta que está recebendo. Tem uma história muito, muito bonita contada por um palestrante que eu vi, que foi o seguinte: um homem já fazia uns meses que estava sem trabalho por questões físicas, ele não podia trabalhar e ele era autônomo, pintor, pedreiro, ele faz tudo. E começou a faltar as coisas em casa e ele não conseguia se ver restabelecido e não conseguia um emprego, não tinha como nem tentar porque ainda estava sem condições de trabalhar. Então, como a família passava fome, ele disse, eu vou sair e vou trazer comida. A mulher disse, como? Não sei, eu vou trazer. Calma, espera, eu já venho. E saiu de casa sem saber para onde ir. E andando, eis que ele bate num centro espírita. Chega lá e fala, eu não sou mendigo, eu não quero esmola. Só que eu preciso de ajuda, minha família não tem que comer. Pode ver um trabalho aí que for, eu venho aqui e faço, eu pago, seja o que precisar, mas agora eu preciso levar leite para minhas crianças. E aí o pessoal da Casa Espírita se reuniu, não, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma vaquinha, vamos juntar aquela coisa, vamos trazer ali, vamos trazer aqui. Juntaram lá um pouco de cada coisa, cada um pegou uns que tinham em casa. E disseram, como é que a gente vai entregar assim? Vai parecer que é doação. Ele disse para a família, eu vou no super e já volto. Ela falou, mas como? Não sei, eu vou, já volto.
Ele disse que ia comprar. E aí o pessoal da casa falou assim, como é que ele vai chegar com as coisas e dizer pra mulher que foi doação? Ele vai ficar com vergonha. Ele tava com vergonha de pedir. E um teve a ideia, vou pegar uns saquinhos que eu tenho lá em casa do supermercado. Sempre tem, né? Juntaram um saquinho do supermercado e botaram as coisas tudo no saquinho do supermercado. Ele chegou dizendo que tinha ido no super. Depois, aconteceu que ele acabou voltando, o pessoal acabou resolvendo pintar a casa espírita para dar uma força, para ter da onde, para dar um serviço, né? E assim se juntou e tudo mais, conseguiu se ajudar a família. Mas o que eu quero dizer com isso é, às vezes, a gente tem que fazer de formas que não pareça que está fazendo. Para que as pessoas não se sintam humilhadas com isso. Para que as pessoas não se sintam aquela vergonha de estou precisando e estou pedindo. E outra coisa muito interessante também é a questão do que fazer. Às vezes a gente pensa, eu tenho que ajudar uma família, vou dar uma cesta básica sozinha. Eu vou comprar tal coisa sozinha. Não, às vezes é uma coisa pequena. Às vezes é um abraço, às vezes é um beijo. Às vezes é uma coisa tão que passa tão despercebido pra gente e que a gente não nota a grandiosidade que é. Quando não nota, é que a mão esquerda não sabe da direita. Voltamos. Mas falando da história que a minha mãe me contou e que eu fui procurar na internet para saber quem era o autor, não achei, porque é uma história bem popular, do vestido azul. Uma menina morando num bairro muito pobre, muito sujinha e aula assim. E a professora viu que os outros colegas não queriam muito brincar com ela, porque ela estava sempre com um cheiro não muito bom, muito sujinha, e pensou ajudar a criança. Pensou, eu não tenho muito, mas eu vou juntar alguma coisa, eu vou comprar um vestido para essa menina, não é possível. Ela vinha até rasgada para aula. A professora juntou o que tinha e comprou um vestido azul. Deu para a menina. Ela ficou tão feliz que ela foi no banheiro na escola, trocou e botou aquele vestido azul. Feliz, feliz. Chegou em casa, aquela felicidade, a mãe olhou para aquela criança suja, com aquele vestido tão bonito, e pensou, nossa, um vestido tão bonito, uma criancinha tão sujinha, pobrezinha. Vou começar a dar banho nela. E aí começou a dar banho todos os dias na menina, para botar o vestido azul. E aí ela começou a ir para a escola, toda de banho tomado, de vestido novo. O pai olhou e disse, uma menina tão bonita, com esse vestido azul tão bonito, morando numa casa tão cara de pedaços. Começou a fazer reforma na casa. Arrumou uma porta, pintou uma parede, foi arrumando. A mulher olhou o marido arrumando as coisas, começou a juntar também, começou a limpar a casa, começou a arrumar. Daqui a pouco a casa ficou um ninho. Ele fez até uma horta. Os vizinhos passaram a olhar aquela casa que destoava no meio do bairro, sujo, no meio do bairro, mal cuidado, e pensaram, se eu arrumar minha casa? Chegaram para mim e pensaram, tem casa que ajuda? Quero. E um ajudou o outro, e um ajudou o outro. Daqui a pouco fizeram um mutirão para ajudar uma senhora que estava sozinha na casa, não tinha que fizesse por ela. Daqui a pouco o bairro começou a ficar arrumadinho. E passou um político. Olhou aquele bairro e pensou, mas esse povo tão laceado que arruma tantas suas casinhas pobres, né? E falou com o prefeito. Falou com o prefeito, montaram uma comissão, acabaram fazendo programas para ajudar bairros carentes. Cuidaram do esgoto, botaram uma pracinha. E o bairro ficou ruim. E tudo começou com um vestido azul. E aí, às vezes a gente pensa que uma coisa pequena é muito pequena, não vai ter diferença nenhuma. E a gente nem vê a proporção que toma. Por isso que a gente nem precisa pensar nisso, no que vai ser depois. Mas qualquer coisinha que a gente consiga fazer, pequeno em pequeno, vai ajudando, vai transformando e vai fazendo muito. Tem no livro Loja de Alegria, psicografado por Chico Xavier, tem A Lição do Poço, de Jair Presente, que fala sobre isso. Fala assim, o sol descia manso, poente, calor no ar. O aprendiz e o professor estavam à beira-mar. Ante as sentenças ouvidas, o jovem, com atenção, falou ao mentor amigo ao término da lição. Professor, o que me dói, ante a luz de tanto ensino, é que sou um cara manjado, tão errado e pequenino. Oro, medito, prometo, busco em Deus o meu abrigo,
Mas sofrendo as tentações, as quedas estão comigo. Sei o que devo fazer e faço o que não convém. Deus é tão grande, eu tão fracoide. Serei obreiro do bem? O professor disse: filho, o problema é começar. Deus nos deu a cada um o poder de auxiliar. Veio o silêncio. Fitavam um homem lançando rede. Depois o jovem clamou: professor, estou com sede. O amigo sorriu bondoso e disse, de alto enlevo: veja, filho, estamos sós diante do mar imenso. Tanta água, que o céu cobre com carinho, e agora necessitamos de um poço de algum vizinho. Não longe uma casa pobre deu-lhes acesso ao quintal. O poço, pequeno e limpo, apareceu afinal. Terminara para os dois a inesperada procura. O moço fartou-se de água limpa, água pura. E disse o mentor amigo, muito contente: veja, filho, agora me faltou o final, viu? Me deu um pânico. Eu fiquei pensando, desculpa. Vamos de novo essa parte? 1, 2, 3, que é bobinho. Moço fartou-se de água simples, água pura. E disse o mentor contente ao desligar-se de um jarro: cada qual pode ser um poço, mesmo que seja de barro. E é interessante que essa lição fala sobre isso, sobre das coisas simples, do poço de barro, de uma coisa tão simples, perdida numa casinha pobre, e que fartou o menino de água e que saciou a sede dos dois. E às vezes são coisas tão pequenas e que são para quem dá, e tão grandes para quem recebe, e que a gente nem percebe. Eu trouxe também um texto do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que fala assim: conflito. Aí ele cita Romanos 7, 21, de Paulo. Acho, então, esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E a explicação assim: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades no testemunho. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos malévolos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamada análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxelante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Ou seja, muitas vezes é quando a gente acende a luz que a gente enxerga a sujeira. E é justamente nesses momentos que a gente busca a caridade, que a gente busca se doar, que a gente busca o bem, muitas vezes na ação, que a gente encontra em nós aquela dificuldade, que a gente encontra em nós aquela imperfeição. Só que a gente não pode esquecer que a gente vem de séculos, a gente vem de muito tempo. Então não dá para tirar pela janela os nossos defeitos, a gente tem que fazer descê-los degrau a degrau. Por isso que muitas vezes a gente sente desânimo em persistir,
sente desânimo em continuar. Porque a gente tenta e vê que está se esforçando e fica difícil. Mas não dá para desistir, porque é persistindo e é insistindo que a gente acaba conseguindo. Daqui a pouco fazer de forma tão natural que a esquerda não percebe o que fez a direita. Mas tem que insistir. Tem que seguir sempre. Não dá para desmotivar. E não dá também para não valorizar tudo que nós fazemos, mesmo as coisas pequenas. Às vezes, é uma coisa tão imperceptível. Incrível, hoje a dona Docira me deu um beijo. Foi tão feliz. Muito obrigada. É uma coisa tão simples, ela nem percebeu o quanto aqueceu meu coração. E assim, às vezes, sabe? Muitas vezes. E que seja sempre assim. Não desistam, pratiquem, continue, não desistam. Porque a gente precisa. A gente precisa mais pra gente do que pros outros. E quando vocês pensarem assim, eu fiz o bem e o ingrato nem agradeceu, virou as costas e fingiu que era obrigação minha. Não tem problema. Não tem problema, porque o bem que a gente faz, de alguma forma fica, de alguma forma nos acalenta, de alguma forma nos acompanha sempre. E não tem nada melhor do que a certeza de que a gente não fez nada de errado. Se a gente fez o bem, a gente praticou algo que nos ajuda. Porque se não fazer o bem é fazer mal, então quando a gente faz o bem, a gente não está fazendo mal. Então isso é maravilhoso. É um contrário, mas é um contrário que nos beneficia. E é um contrário que é muito. Eu fui abrir o evangelho, que eu deixei no meu em casa, sabendo que tinha aqui, e eis que eu encontrei a indicação de um amigo. E o mais interessante é que o título é a indicação de um amigo. E é pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, do livro Momentos de Ouro, e que fala exatamente sobre isso. Nunca se diga inútil. Por agora, você não é um anjo. No entanto, é capaz de ser uma pessoa reta e nobre. Não terá santidade para mostrar, mas possui vastas possibilidades de agir em benefício próprio. Não apresenta qualidades perfeitas, contudo, você detém recursos preciosos de servir. Talvez não consiga revelar alto índice intelectual, porém consegue amparar a muitos companheiros com excelente orientação. Provavelmente não lhe será possível movimentar grandes riquezas do mundo. Entretanto, nada lhe impedirá o esforço de acumular tesouros de bondade no coração e de irradiá-los em gestos de compreensão e de amor. Por fim, é provável que você ainda não conheça o que seja felicidade, mas pode adquiri-la se você quiser, aprendendo a trabalhar em favor dos outros e aprendendo a perdoar, encorajar e sorrir. Cada qual pode ser um poço, mesmo que seja de barro.